Bom dia, Revolução Jesus! Bom dia mais uma vez você que também está em casa nos acompanhando. Que bom nós podemos chegar quase à conclusão desse acampamento, depois de tudo aquilo que Deus foi revelando a nós nestes dias, e você que pôde acompanhar na íntegra ou em partes o Revolução Jesus, dentro da proposta e inspiração desse ano, pôde perceber que Deus é um Deus de objetivos, de propósitos. E Deus trouxe como inspiração para nós o tema deste ano, porque Ele tem um propósito de realizar um verdadeiro resgate identitário, um resgate da nossa identidade, de quem nós somos. Por isso DNA, dignificados no amor. E desde a quinta-feira, você que acompanhou as pregações ou você que esteve no Radical, pôde perceber que tudo foi permeado por isso, nas entrelinhas, de maneira direta ou indireta, com um único intuito: resgatar a nossa dignidade. Que isso é consequência de uma identidade clara de quem somos. Mas Tiago, por que isso? Essa ideia veio de onde? Não foi uma ideia, foi uma inspiração. Eu sempre acredito, e sei que você também, de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é aplicável constantemente, independente de tempo, época ou circunstâncias. O Evangelho sempre é uma resposta, e nele, na palavra de Deus, estão todas as respostas que nós precisamos, a nível pessoal, a nível social. É nela que nós nos baseamos, é nela que nós nos refugiamos. E vendo hoje o contexto que nós vivenciamos, como sociedade, como humanidade, o que nós percebemos? Pessoas que estão confusas, pessoas que, por não ter uma clareza identitária, se deixam levar facilmente por qualquer discurso, por qualquer achismo, por qualquer desculpa, sem desprezar as opiniões, mas opiniões alheias, e muitas vezes que não têm um fundamento claro, e que entram em discordância com a verdade revelada pelo Evangelho. Então é por isso que nós trouxemos este tema, porque ele é uma resposta por um dado que nós constatamos no tempo presente: pessoas que estão perdidas na sua identidade, e quem não sabe quem é, não consegue traçar um caminho de onde quer chegar. A pessoa que não sabe quem é, vai absorvendo tantas coisas que dizem sobre ela. Quem não sabe o que é influenciado. Quem não sabe o que é muitas vezes arrastado. Quem não sabe o que é vitimizado, se torna uma vítima, se torna uma presa fácil, que é abocanhada. E se existe uma coisa que o inimigo de Deus investe, desde os inícios, quando o pecado entrou no mundo, é realizar uma desfiguração, uma descaracterização. Porque qual foi o absurdo que o diabo não concordou? De que nós fôssemos criados em imagem e semelhança de Deus, e de que nós tivéssemos uma dignidade tão elevada, a ponto de que o Filho de Deus se encarnou e se fez homem, assumindo a nossa condição, exceto no pecado. Então, para você ver a grande rixa do mal, a grande rixa do diabo, é querer de fato descaracterizar aquilo de mais precioso que Deus fez. Cada objeto criado, cada criatura, tudo tem o seu valor, mas nada se compara ao valor que eu e você tem. E é por isso que ele tem investido pesado, para que ele de fato possa nos confundir, para que de fato ele possa nos descaracterizar, para que de fato ele possa ferir a nossa identidade, e assim ele consiga, entenda, entre aspas, atingir a Deus, porque diretamente ele não pode fazer isso, mas ele atinge aquilo que Deus mais ama, a ponto de dar a vida do seu próprio filho, que é você. Pega comigo a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Êxodo, segundo livro aí da Bíblia, capítulo 3, versículo 13. E antes de nós lermos esse trecho,
Me recordo aqui de uma frase tão conhecida, né, do Beato Carlo Acutis, que condiz muito bem com aquilo que nós estamos tratando. Ele afirmou em uma das suas célebres frases: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópia. Quer dizer, existe uma originalidade, que Deus nos criou e Deus nos fez originais, mas por causa de todo este investimento do mal, muitos morrem fotocópia, isso é, vão sendo desfigurados e vão ficando fragmentados. Mas o que é interessante nós percebermos? Deus tem tanto interesse na questão identitária, que já lá nos inícios Ele deixa isso claro. Ele primeiramente revelando a sua própria identidade. E olha só o que diz lá em Êxodo. Você sabe a história de Moisés, e se não sabe, depois vai conhecê-la, que a gente não tem tempo aqui para descrevê-la totalmente. Mas depois que Moisés se encontra com a sarça, e ali ele ouve a voz de Deus, olha só o que diz o título nessa tradução: revelação do nome divino. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que dizeis? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Disse mais: assim dirá aos israelitas, e aqui está em caixa alta, eu sou, me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas, o Senhor vosso Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou até vós, e o meu nome para sempre, é o meu nome para sempre, e é assim que me invocarão de geração em geração. Você sabe que Moisés recebeu uma grande missão, de libertar o povo do Egito escravo. Só que interessante, quando Moisés recebe o envio da parte de Deus, ele pergunta: e se me perguntarem sobre o Senhor, o que eu digo? Quem tu és? Não é a pergunta que nos acompanha desde o nosso nascimento: quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? E Deus diz: eu sou. Deus se apresenta como o eu sou, e está em caixa alta: eu sou. Só que olha que interessante, primeiro Moisés ele recebe um chamamento, só que ele primeiro precisa ter clareza identitária para assumir o chamamento que Deus faz a ele. Só que antes mesmo de ter clareza identitária de si, Moisés precisa ter clareza identitária de Deus. Ele precisa saber quem Deus é. Quem Deus é. E você vai começar a perceber que chamado está muito entrelaçado, eleição está muito entrelaçada à identidade. Não tem como desvincular essas duas realidades, porque ninguém consegue assumir a sua missão se primeiro não tiver clareza de quem é, e ninguém consegue saber quem é se antes não souber quem Deus é. Quer mais uma prova disso? Vamos caminhar um pouco agora lá para o Novo Testamento. Pega comigo lá em Mateus 16, também providencialmente no capítulo 13. Mateus 16, 13. É muito importante nós entendermos, minha gente, de que muita confusão e incertezas que nós trazemos é por falta de clareza identitária, de clareza de identidade. E é por isso que nós nos perdemos tanto. Mas olha agora o que lá no Novo Testamento, nós fomos primeiro lá no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo, o que Jesus, a revelação do Pai, vai dizer, então lá em Mateus 16, 13. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós,
quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Agora presta atenção nisso, antes de nós continuarmos. Primeiro, Jesus está preocupado, ele não está curiosando, ele está preocupado se os seus seguidores têm clareza de quem ele é. Tanto que primeiro o questionamento é: o que os homens estão dizendo sobre mim? Uns dizem que é Elias, outros, e assim vai. Só que depois, Jesus começa a estreitar, e ele pergunta: mas agora o importante é o seguinte, eu quero saber quem vocês dizem que eu sou. Jesus queria saber se eles tinham clareza da identidade dele, se eles conseguiram compreender, porque disso dependia a revelação seguinte que viria, e a palavra vai nos mostrar agora, seguindo, no versículo 18, depois que Pedro professou e disse quem ele era, olha o que Jesus disse para Pedro: também eu te digo, olha só, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. Em seguida proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Está percebendo a virada? Primeiro Jesus pergunta quem ele é, e ele precisava ouvir uma resposta consistente, porque disso dependia a revelação seguinte que viria em relação à vida de Pedro e à missão e à eleição própria dele. Depois que Pedro disse, Jesus então diz: não foi carne que te revelou isso, por isso agora eu te digo, porque tu sabes quem eu sou, porque tu tem clareza de quem eu sou, agora eu posso te dizer quem você é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Perceba, com Moisés aconteceu isso. A revelação da missão de Moisés se deu a partir da revelação identitária de Deus. Aqui mais uma vez, a revelação da missão de Pedro se deu a partir da revelação identitária de Jesus. Jesus, ele se revela quem é, e consequentemente Pedro tem clareza da missão que lhe é confiada, e isso traz sentido de existência. E isso nos traz uma constatação muito óbvia e clara: sem conhecermos a Cristo, sem conhecermos a Deus, sem conhecermos o Espírito, sem conhecermos a Trindade, nós não temos clareza de identidade. Não tem como. É conhecendo-os, é me relacionando, e conhecimento na Sagrada Escritura não diz de conhecimento teórico, diz de conhecimento prático, isto é, diz de uma experiência. Então significa conhecer a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, significa me relacionar com eles, vai fazer com que eu conheça quem eu sou, fato. E é a partir disso que eu consigo descobrir o para que eu fui feito. Então comece já a perceber na sua vida, se você ainda se encontra perdido, você que é muito novo, ou você que já tem aí alguns anos de estrada, e quem sabe você ainda se sinta perdido. Então a pergunta é: quem você é? Sim, mas antes, você sabe quem Deus é? Quem é? Para que então exista uma base clara de fundamentação e de construção do plano e do propósito único que Deus tem revelado para você, do desígnio que Ele tem para você. Por isso é nele, por isso é com Ele, que eu vou tendo clareza identitária, e isso é incrível, porque uma transformação vai acontecendo. Depois eu vou trazer um exemplo que aconteceu na minha vida, mas uma coisa importante de se constatar é de que quem sabe quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito Santo é, quem se relaciona com a Trindade sabe dizer quem é, mas também sabe dizer quem não é. Tiago, prova. Vamos lá comigo, mais um pouquinho para frente, agora pega comigo João. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 19.
João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Quem és tu? Mais uma vez. Ele confessou e não negou. Confessou. Olha só. João não começa respondendo quem ele é. João começa dizendo quem ele não é. Eu não sou o Cristo. Perguntou-lhe, quem és então? És tu Elias? Ele disse, eu não sou. És profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és? Para darmos uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João, temente a Deus, esperando o cumprimento da promessa da vinda do Messias, ele sabia muito bem quem ele não era, e ele precisava afirmar, porque já haviam colocado nele alguns rótulos, e ele precisou dizer depois, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Perceba, João Batista, ele diz quem é, a partir da missão que ele realiza. Ele já está um pouquinho avançado aqui, e antes mesmo de dizer claramente quem é, ele diz ao que ele foi chamado, porque, repito, missão, eleição, está estritamente ligado à identidade. Então, eu não sou um fazedor de coisas, eu faço porque sou. Já dizia o famoso filósofo, o agir segue o ser. É porque sou que eu faço, é porque eu sou que eu realizo. Eu não sou o que faço, mas porque eu sou, eu faço. Porque do contrário, nós corremos o grande risco de vivermos uma valorização a partir daquilo que nós produzimos, e isso é enganoso. Tem muita gente que encontra a sua identificação de valor naquilo que faz, e isso é muito arriscado, porque se um dia você deixar de fazer, você deixa de ser, se você não tem clareza de quem é. As meninas estão cantando aqui, é parte da missão delas, né? Uma esfera, uma face da missão de vocês, não é só isso, mas é uma esfera, uma parte importante. Se elas focarem que elas são o que elas fazem, se um dia elas não cantarem mais, elas vão cair num esvaziamento de valor e dizer, eu não sou nada porque eu não produzo. E desculpa, você pode não se movimentar, você pode chegar num momento que você não produza nada, mas isso não roubou quem você é, porque o seu valor não está naquilo que você faz e no quanto você produz, mas o seu valor ontológico, isso é no seu valor essencial. Mesmo que você não fizesse nada, basta você ser, e o teu valor está aí. Mas claro, porque você é, você faz. E João, ele diz do que faz, da missão que realiza, porque ele sabe quem ele é. Quem tem clareza de identidade sabe dizer quem é, mas também sabe dizer o que e quem não é. Quer saber se você tem clareza de identidade? É um termômetro. Aquilo que as pessoas dizem sobre você te influencia muito, a ponto de deixar você para baixo ou mal, tipo, sei lá, se alguém vem e fala e faz uma crítica contra você, teu dia acaba. Ué, será que essa voz externa tem mais força do que a voz interna que diz quem você é? Não estou dizendo que nós não somos afetados pelo que nos dizem e pelo que nos acontece, mas eu estou dizendo que se estas coisas externas têm mais poder do que a voz interior e interna em você, significa que ainda nós não temos uma clareza de identidade, ou melhor, não temos uma apropriação identitária. Eu não me apropriei de quem eu sou,
Porque como diz Santa Teresinha, eu sou o que Deus pensa de mim. Não é o que o outro acha de mim. Não é o que aconteceu comigo. E eu ouso em te dizer, você não é o abuso que você sofreu. Você não é o acidente pelo qual você passou. Você não é a perda pela qual você sofreu e que traz as consequências e a dor. Você é quem você é no seu sentido ontológico essencial. Você é e ponto. Só que muitas vezes, por não sabermos quem somos, tudo aquilo que nos acontece tem um poder de determinação. Não, estas coisas elas têm um poder de influenciar, de afetar, nós sentimos, mas não de determinar. Só que existem pessoas que por falta desta clareza identitária e porque estão cercadas dos seus rótulos, elas absorvem isso e vão construindo a sua identidade a partir das opiniões alheias e baseado nos acontecimentos, fracassos e inclusive conquistas. Deixa eu dizer uma coisa. A totalidade do seu ser não está ligada ao que você pensa, sente ou deseja. E isso pode sim sinalizar partes de você. Mas você há de concordar comigo que nós somos feridos, nós temos marcas. Então já pensou se eu defino a minha identidade a partir do que eu sinto? Um dia eu vou me sentir um rei, no outro dia eu vou me sentir uma nhaca. Porque os nossos sentimentos eles oscilam, os nossos desejos nos traem, até mesmo os nossos pensamentos e aquilo que nós absorvemos de coisas não são o suficiente. Repito, isso são evidências que precisam ter sim uma consideração e uma atenção, mas elas não nos determinam, é além disso. O nosso valor ele está mais intrínseco, ele está mais profundo, ele está lá nas raízes. E é por isso que é tão importante a gente saber quem é, porque senão de fato a nossa vida ela é comprometida. E aí o que acontece? Vamos lá, vou mirar aqui. Mano, você de preto aqui, você pode vir aqui por favor? Não vai precisar falar nada, só para me ajudar. Vamos pegar aqui mais, você aqui, por favor, isso, vem aqui também. Vem você também que se ofereceu aí. Traz a mesa e as cadeiras para mim, por favor. A mesa e as duas cadeiras. Rapidinho aí, rapidinho. Vamos lá, pode vir aqui, brother. Como que é o seu nome, irmão? Daniel. Você é de onde, Daniel? Resende. Resende, uma salva de palmas aí pro Daniel, aí ó, tem fã-clube, como é seu nome? Amanda. Você é de onde, Amanda? De Ubatuba, litoral. Ubatuba, e abraço pro pessoal, e você, irmão? José. De onde, José? Búzios. Búzios, pode trazer aqui. Meu brother, vem aqui à frente você, por favor, aproveitar dessa altura, pode pôr essa mesa aqui, uma cadeira aqui, uma cadeira aí. Vamos lá, Daniel, né? Nós nascemos originais. Pode se assentar aqui na nossa mesa, por favor. O que acontece na nossa vida? Todos nós somos cercados por agentes rotuladores. O que é isso? Na maior parte das vezes a gente nem sabe o que é, mas a gente também é. São pessoas que se especializam em colocar rótulos. O que é o rótulo de uma embalagem, por exemplo? Lá, sei lá, uma garrafa de refrigerante. O que acontece? Ele está por dentro ou está por fora, geralmente? Por fora. O que o rótulo faz? Ele apresenta o que é o produto, está ali o nome, está as informações importantes. Mas quando você compra uma garrafa aí de refrigerante ou de suco para o pessoal fitness, sei lá, você compra por causa do rótulo? Ah, eu vou comprar porque o rótulo é lindo. O suco eu jogo fora, mas o rótulo eu quero guardar. Não, você compra por causa do produto, não é? Só que o rótulo tem a sua importância, até porque é ele que te apresenta o produto, a embalagem apresenta o produto. Só que na verdade o que está valendo mesmo e o que eu quero é o que está dentro. É o que está além da superfície. Eu comprei o suco, eu comprei o refrigerante, por quê? Porque eu quero bebê-lo.
Então, o rótulo é o primeiro impacto que diz algo. Só que o que acontece agora com a gente, saindo do objeto e vindo para o ser humano? Nós nos tornamos vítimas, mas ao mesmo tempo agentes rotuladores. E aí é o que acontece, vocês hoje foram aqui promovidos, tá? Agentes rotuladores. E aí, por exemplo, aqui vamos dizer, Daniel, tudo figurativo, viu, Daniel? Não te conheço, não sei da tua vida, então ninguém me contou nada. Tudo aqui é uma ficção, aqui está só como exemplo. Aí, sei lá, Daniel nasce, vai crescendo, e aí de repente alguém chega e começa a dizer pro Daniel, cara, tu é um infeliz mesmo. Tu é um infeliz. Põe aí, escreve grande. Tu é um infeliz. Aí ele vai ouvindo aquilo, aí vem outro e diz para ele, ô Daniel, tu é um incapaz, faz nada certo. Aí diz um aqui, diz outro lá, seja em casa, seja na escola, seja onde for, vai lá, incapaz. Aí lá vai, né? Então a pessoa vê aqui, ô Daniel, tu é infeliz mesmo, mano. Vem o outro lá, não, você é um incapaz. Aí existem mais algumas pesadas, né? Rotulou, mas é burro, né, gente? É burro, olha lá, errou de novo. Vai se vendo aqui, o Daniel está me representando e está te representando. E quando vão dizer pra gente assim, ó, cara, tu não vai ser ninguém na vida, desse jeito tu não vai ser ninguém na vida. Ou você mesmo, né? Já vamos chegar nessa parte. Você não vai ser ninguém na vida. Não vai dar certo. Ninguém na vida. Aí vem e coloca. Aí os agentes rotuladores. Aí o Daniel está lutando para melhorar, para ser melhor, luta pela santidade, só que ali o pecado está no pé dele, ó, pegando no pé, e ele começa a achar, peca tanto, que ele acha que é o pecado dele, ou que é a miséria dele, pecado, miséria. Ou aí ele tem as fraquezas dele, como eu tenho, você tem as fraquezas da carne, e está lá, só que essas fraquezas me perseguem tanto, e eu estou tão longe de Deus, eu não me relaciono com Deus, eu não busco a Deus, que eu acho que eu sou a minha fraqueza. Ó, aqui, ó, vamos pôr a miséria, está aqui. O pecado não sai do teu pé, e põe mais um rótulo aqui, então eu sou o meu pecado, porque está tão entranhado dentro de mim, eu cometo tanto ele, que parece que eu e ele somos uma coisa só. Mas claro, né? Existem também os bons rótulos. Nossa, Daniel, como você é um cara legal. Legal. Né? Legal. Vai lá, mais uma qualidade do Daniel. Quem conhece o Daniel? Diz aí. Alegre? Então, o Daniel é alegre. Então, ele é legal também. Vamos pôr mais um rótulo aqui. Vamos aqui, depois a gente faz uma depilação aqui. Legal. Daniel é alegre. Vamos por aqui, Daniel. E assim o Daniel está crescendo. E os agentes rotuladores estão aí trabalhando o tempo inteiro. Mas fica tranquilo, viu? Não fica pensando em quem é, porque eu e você estamos sentados na maioria das vezes aqui nessa mesinha, rotulando. Só que ao mesmo tempo, às vezes, são as pessoas que nos rotulam. Por outras vezes, nós estamos tão habituados a esse ciclo, eu peço licença para você, levanta um pouquinho daí, e a gente senta na mesa e começa a se rotular. E aí, sei lá, Daniel, você passou por uns bons bocados aí, muita coisa que você começou não deu certo, e aí você se sente um fracassado. Então escreve aqui fracassado. Mas enquanto isso os outros trabalham, né? Se não bastasse isso, né? Aí o Daniel acha que é medroso. Aí você vai e coloca agora, Daniel, aí você mesmo se coloca o rótulo aí, ó, em algum lugar que você queira. Fracassado. Enquanto isso, os agentes rotuladores continuam trabalhando, aí é medroso também. Pode vir para cá de novo, Daniel. Pode sentar, ocupar seu posto. Só que imagina isso durante toda uma vida. Rótulos e rótulos e rótulos, baseado em quê? Em uma situação que eu vivi, alguém já me rotula por algo. Ou em repetições de alguns atos, as pessoas me rotulam, mas ela não conhece o todo. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós vamos de tal forma nos apropriando destes rótulos, que nós começamos a entrar numa crise existencial profunda,
porque de fato as minhas definições estão vindo a partir dos rótulos que eu recebo. Você quer saber o que é a misericórdia de Deus? Isso é o mais incrível. Quando você cai e comete uma burrada, quem já cometeu assim, um pecado feio? Não, vamos fazer o seguinte, para não expor ninguém. Fecha o olho todo mundo, câmeras não filmam. Fecha o olho, todo mundo aqui, ó. Tá? Todo mundo fechando o olho. Só levanta a mão quem já cometeu um pecado muito feio. Bem alto, ninguém está vendo, gente. Só eu que estou vendo porque eu tenho que falar. Tá bom, pode baixar. Umas 4 pessoas só. Não é verdade que quando você comete uma burrada, um pecadão ali, né? Não estou mensurando o tamanho de pecado, mas um pecado grave, você se sente tão mal, tão mal, tão mal, que parece que todo o teu valor e tudo aquilo que você está ligado àquilo que você fez naquele momento, porque aquilo te roubou de tal forma, aquilo te afetou, aquilo te feriu de tal forma, que você é capaz de se resumir a partir daquilo que você fez. Só que sabe o que acontece? Essa é a nossa visão limitada. A misericórdia de Deus, ela tem uma visão ampla, que ela não vê apenas a tua queda, ela está vendo as intenções que te levaram a cair. A misericórdia de Deus, o olhar de Deus vê olhando você, ele vê as circunstâncias que você estava envolvido, as marcas que você traz, e é por isso que ele vê que ele não te acusa. Claro, ele não quer te deixar naquela condição, mas a misericórdia dele vê além do que o fato do momento, ou daquilo que as pessoas veem com um olhar limitado. É por isso que eu e você não temos o direito de julgar alguém a partir de um ato cometido, ou até mesmo de alguns atos repetidos, porque a palavra vai dizer que os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê a essência. Isso não é para justificar os erros, mas é para dizer, eu sou além dos meus erros, e se eu tenho consciência disso, eu vou ter mais garra para lutar contra as minhas fraquezas, porque eu não sou os rótulos que colocaram sobre mim. Você não é o rótulo. Desculpa, é forte. Coloca aqui, representando. Tem gente que sofreu abuso. Tem gente que sofreu bullying. Ajuda a escrever aí. Tem gente que sofreu perdas. O Daniel está nos representando aqui. E tudo isso vai nos marcando. Tudo isso vai interferindo na nossa clareza identitária. A ponto de ser que você está suado, mano, mas fazendo com que a gente não enxergue. Vai cair, segura aí. Mais um aqui, vamos lá. Põe mais um, pode eleger aqui mais um rótulo. Então nós vamos ficando cegos, vamos ficando surdos, e inclusive nós não conseguimos nem dizer quem nós somos, porque a gente se acha, olha que rótulo, ignorantes. Desculpa, vai depilar aqui. E aí você não consegue dizer quem você é. Você não consegue dizer, sim, eu errei, mas eu não sou isso. Porque você está totalmente rotulado e tomado por isso. E sem contar, quando esses rótulos, eles vão sendo tão salientes, vem cá, rotuladora, que eles vão nos cercando, e vão impedindo a nossa capacidade de se locomover. Aí, rotuladora, me ajuda. Os rótulos são tão excessivos que uma hora eles começam a nos paralisar. Tá ótimo. E aí você está nessa condição, e aí você encontra Deus, aí você faz uma experiência concreta com Ele, e você diz, eu não quero mais isso para a minha vida. E o que acontece? Você começa a se aproximar de Deus que é luz. E quanto mais você se aproxima de Deus que é luz, o que Deus vai começando a fazer? Deus vai começando o que? Tirar a venda dos nossos olhos para que a gente volte a enxergar. Deus ele vai começando a nos desrotular para que nós tenhamos clareza de quem nós somos. Só que não estranhe, quando você começa a se aproximar da luz, você fica em evidência, como a gente está nesse palco aqui, e aí você começa a ver quantos rótulos tem, e muita gente se assusta por perceber quantas marcas traz dentro de si. Mas deixa eu te dizer, continua encarando, porque você não está diante das trevas, você está diante da luz. Então num processo de busca, de entrelaçamento com Cristo, você vai começando a perceber quem você é.
Só que ao mesmo tempo você vai vendo os rótulos que você traz, as marcas e as feridas que você porta vão ficando nítidas, mas tudo bem, é preciso identificar para curar, é preciso identificar para sarar, é preciso identificar para restaurar, é preciso identificar, e esse é o primeiro fato, o primeiro passo. Constate, e aí deixa que Deus comece a trabalhar. E você que veio aqui nesses dias, você veio para que de fato Deus comece a tirar tantos rótulos e para dizer: ei, você não é o que as pessoas dizem sobre você, você não é o que aconteceu com você, por mais que isso te afete, você é de fato, você é. E alguns vão demorar para tirar, que gruda o negócio, né? Mas Deus é insistente, você de fato é o que eu penso sobre você. E a sua vida, Daniel, precisa se pautar nisso, no que Deus pensa sobre você, não sobre o que dizem sobre você, não sobre o que acham sobre você, e desculpa, nem o que você concebe sobre você. Mas isso só é possível se você está nele, se você está nele, se você está com ele, e se você busca a ele. Dá uma salva de palmas para o Daniel, obrigado. Vocês não mereciam pelo cargo de vocês, mas dá uma salva de palmas aqui para os rotuladores, pode? Obrigado, mano. O tempo voa. Anote aí ou grave no seu coração algumas constatações muito importantes. Primeira coisa, identifique seus rótulos e deixe que Deus comece a fazer um processo. Ei, deixa aqui na Canção Nova que depois os anjos de Deus nesse lugar sagrado vão dar um jeito com esses rótulos. Mas por favor, deixa aqui. Deixa aqui. Não carregue, não leve eles de novo. E como é que eu tenho clareza identitária? Perceba que primeiro Deus criou uma estrutura e deu uma direção. Existem coisas que são óbvias. No criado de Deus existe uma estrutura estabelecida e uma direção. Então se apegue à verdade que Deus revela sobre você. Tudo bem, nós temos ajuda psicológica, isso é ótimo, nós temos ajuda de amigos, de familiares, todos têm a sua importância, mas a prevalência da voz que precisa gritar dentro de você é a voz de Deus em relação a você. Eu vou dizer para você, eu recebi um rótulo muito cedo de insegurança. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. Meu Deus, eu carreguei um... Renuncio, repreendo. Só que olha que interessante, e eu falava: meu Deus, eu não vou, e eu vim para a comunidade, né? Deus me chamou, eu falei: meu Deus, como é que faz uma pessoa insegura se expor, e pregar, e anunciar, e sei lá o que vai ainda me exigir. Olha que interessante, na medida em que eu comecei a me aproximar de Deus, gente, não foi consciente, eu comecei a me aproximar de Deus, eu tinha consciência da minha insegurança, mas eu comecei a fazer coisas que não condiziam com o rótulo da insegurança que eu tinha, e eu comecei a me perguntar: mas meu Deus, como é que eu não estou sendo a minha insegurança, mas eu estou indo além dela? E aí o Espírito começou a me revelar: é porque você está se aproximando de mim, porque você está se estreitando comigo, a sua autenticidade, a sua originalidade, porque você não nasceu inseguro. Eu sei, nós temos uma dimensão de insegurança, todos nós, mas nunca uma que nos paralisa e que nos impede de ser e de viver o propósito pelo qual Deus me chamou a viver. Então essa insegurança poderia afetar todo o desígnio de Deus em relação a mim, só que eu fui estreitando a minha relação com Deus e ainda estou estreitando, e automaticamente, consequentemente, a insegurança, ela não desapareceu totalmente, mas ela não começou mais a me paralisar, e eu comecei a agir com mais ousadia. Para dizer o quê? Se preocupe em se entrelaçar com Ele. Se preocupe com a opinião dEle sobre você. E aí você vai começar a perceber como as coisas vão mudar. E de repente você vai falar: uau, mudou, vai comigo. Uau, mudei. Uau, transformou. Uau, libertou. Uau, eu sou o máximo, não porque eu sou o bom,
mas porque Deus é bom. E Ele é o máximo em mim. Guarda essas palavras que eu preciso encerrar e não vai dar tempo de a gente aprofundar. Sua história não começou com um erro, mas com um grande acerto. Você não veio a partir de um erro. Você já veio a partir do maior dos acertos, porque você veio de Deus. Quando nós desprendemos a nossa dependência de Deus, nós caímos em uma degradação. Pare de depender da opinião alheia para definir quem você é. Comece a estabelecer dependência de Deus para que o governo de Cristo impere sobre você. Nós carregamos a marca do pecado original e o que isso significa? Por que o pecado entrou no mundo? Porque a sedução da serpente foi qual? Serei como deuses. O que isso significa? Vocês podem agir independentemente do seu Criador. E essa é a enganação e a falácia do mal que ainda continua. Você não precisa de Deus porque você pode ser um Deus. E isso é uma mentira do diabo. Nós dependemos de Deus, nós nascemos para a glória de Deus. E é a Ele que nós nos rendemos porque nós precisamos dEle. E nós já temos constatações suficientes para percebermos que aqueles que se distanciam dEle se perdem. Nem o pecado mudou a estrutura que Ele criou. O que acontece é que nós escolhemos direções contrárias à estrutura criada. Então eu preciso reconhecer a estrutura que eu recebi e seguir a direção que Deus estabeleceu. Olha só, isso é importante. Quando nós nos sentimos carentes, frustrados, cansados, vêm as sugestões do diabo para nos seduzir, sempre acompanhada de sensações que nos enganam. Nós precisamos colocar a estrutura, guarda isso, do pensamento, dos sentimentos, das ideias, das emoções diante de Deus para que nada disso exerça governo sobre mim. O que eu sou é o que sai da boca de Deus. Não é a dor, não é o abuso que você sofreu, que te define, mas é a sua aliança com Deus. Por isso agora é hora de romper com os votos internos, enganatórios que nós estabelecemos dentro de nós. E como mudar tudo isso? Nos rendendo e reconhecendo a nossa dependência de Deus. Por isso que nós queremos adorá-lo. Fica de pé com disposição. Meus irmãos, entenda, essa é uma revelação que há poucos dias eu aprendi, que para mim está gerando uma novidade de vida. Nós somos, por essência, seres adoradores. Somos todos, o pagão, o ateu, o crente ou não crente, todos adoram. Agora a diferença é o que e quem adora. Ou adora a Deus, ou você adora a si mesmo, ou você adora alguma pessoa, ou você adora alguma posse. Todos adoram porque isso é dado, nós somos seres adoradores. Pode ir entrando aqui, viu gente, pode ir fazendo a limpeza aqui. Nós somos seres adoradores por dado identitário, nós nascemos para adorar. Só que se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa, e adorar outra coisa que não é Deus é o quê? É idolatria. Eu quero te contar uma coisa, não vai dar tempo, mas quem sabe um dia em uma pregação, eu só vou esmiuçar sobre isso, que para mim tem sido uma chave que tem mudado muita coisa dentro de mim. Você como eu, quem sabe, deva perceber, porque muitas vezes e tantas vezes, você vai lá na sua fraqueza, no seu pecado e confessa. E aí de repente você vai e cai de novo, falava, mas meu Deus, é um tal de cai e levanta, será que vai ser a vida toda? E você não percebe um progresso. Sabe o que acontece? Nós somos o templo do Espírito. Nós somos um templo, e nesse templo existe um lugar de adoração, que é devido a Deus. Só que se Deus não está no lugar de adoração que é devido a Ele, eu e você nos colocamos no lugar de adoração, ou colocamos algo, ou colocamos alguém nesse lugar de adoração. E aí quando a gente peca, cai e se lambuza, o que acontece? Nós profanamos o templo, isso é, nós sujamos o templo com o nosso pecado. Aí a gente vai lá, confessa, é perdoado e limpa o templo. Só que de repente você cai de novo, aí você vai lá e limpa o templo, é isso mesmo. Mas eu deixo te dizer uma coisa, isso se não for revertido
fica apenas uma ação paliativa, porque na verdade nós não conseguimos progredir, porque nós só estamos preocupados em limpar o templo. Nós precisamos desentronizar os ídolos. É preciso desentronizar o ídolo, porque senão você limpa o templo, você se confessa, mas o ídolo está lá, e porque ele está no lugar de adoração, você vai se prostrar, hora ou outra, diante dele de novo. E com isso eu não quero dizer que todo ídolo é mau, mas aquilo que está no lugar, por vezes tem valor. Pode ser que a sua sexualidade seja o seu ídolo, e é por isso que você fica caindo. Quer dizer que você não vai ignorar a sua sexualidade, você só vai pôr ela no lugar de valor dela, não no lugar de Deus. Deixa eu te dizer, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, a sua profissão, não pode ser objeto de culto de adoração. Ele tem um valor, ela tem um valor, mas ocupa o lugar dela, o centro é dele. Porque do contrário, isso é idolatria. E do contrário, nós estamos comprometendo a nossa salvação. E deixa eu te dizer, eu não estou te dizendo isso porque eu conquistei isso. A hora que eu percebi que os ídolos estão colocados no lugar dele, agora a minha ação é desentronizá-los. E como que eu faço isso? Reconhecendo e adorando aquele que precisa ser adorado. Eu quero te convidar a fazer agora uma experiência profunda de adoração a Deus. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai chamar, mas eu quero te convidar agora a deixar vir esse dado identitário da tua parte, que é a adoração, para que você comece a adorá-lo com intensidade, para que então a vida comece a mudar. Levanta as suas mãos e diga assim: Jesus, eu te adoro, eu te exalto, e neste dia, neste tempo de graça, eu quero desentronizar todos os ídolos, para que o Senhor seja entronizado e adorado, e ocupe o teu lugar na minha vida. Olha para esse altar por enquanto vazio, ele representa o centro do teu coração, e ele vai chegar e vai ocupar, amém? Então cante preparando o seu coração para receber. Gente, o tempo é curto, mas eu quero te convidar que nós consigamos entrar agora no tempo da eternidade, onde 5 minutos parecem 5 dias, amém? Amém. Então vamos adorá-lo. Vai lá, ministério. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Maior que os meus medos, do que a minha dor, é o teu amor por mim, Senhor. Já não temo nada, eu já não temo nada, eu já não temo nada. Eu já não temo nada. Alto, alto, alto é o meu Deus, mais do